A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. É a palavra que tem renovo, tem força, tem tudo de bom para mim e para você. Quando a gente luta para andar nessa palavra, é só vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de José, um livro lindo, glorioso, um livro que nos ensina a ser fiel ao Senhor, independente das situações, de que rumo nossa vida leva. E José tem essa integridade, José tem valores com ele, que isso possa servir de bênção, de orientação para mim e para você, porque se a gente agir como José agiu, tem vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema hoje é vale a pena ser íntegro. José era íntegro. José passou por desprezo, humilhação, armação, trama, divisão, no meio da família, mas José era íntegro. Aí José foi vendido pelos seus irmãos de sangue, Vale a pena deixar isso bem registrado. E agora José estava no Egito, onde conversamos, falamos que o senhor de José, o seu patrão, via que Deus era com José e tudo que ele fazia prosperava. Botou José sobre tudo quanto era responsabilidade, sobre sua casa, sobre seus negócios. E hoje a gente vai continuar vendo o que o senhor de José deixou nas mãos dele. Gênesis 39, do 6 ao 13. O 6 diz: deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia, e José era formoso de porte e de aparência. Veja que ele não sabia de nada, porque José cuidava muito bem, a graça de Deus era com José, e a Bíblia diz de tudo José administrava. José era formoso de aparência e porte, tinha porte. Muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade em servir a Deus quando é bonito, quando é bonita, porque se envolvem carnalmente e grande é as consequências. Mas aqui deixa claro que José era formoso de porte e de aparência, mas ele tinha integridade. A sua beleza não compraria, a sua beleza não subiu para a sua mente. A beleza dele não fez dele um homem vaidoso, prepotente, soberbo, se achando, não. Pelo contrário, cada dia ele tinha mais integridade com Deus. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Você já pensou? Um homem íntegro, que o que fazia, Deus fazia prosperar, Deus era com ele. O seu senhor, o seu patrão confiava nele. Agora a esposa dele, usada pelo adversário, queria que ele deitasse com ela. Quantas vezes no meio da caminhada passamos por situações parecidas, ou você por situação pior, mas tem que resistir, tem que ser íntegro. Independente da dificuldade, pode ter certeza que vale a pena. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Veja que José era tão íntegro, tinha coração grato, que ele deixou isso bem claro à esposa dele. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me deu, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele disse que ninguém tinha o cargo que ele tinha ali. E ainda por cima, aquela mulher, esposa do senhor dele. E ainda por cima, ele não faria uma tal maldade e pecaria contra Deus? Veja que ele tinha tanta integridade que ele sabia que isso era maldade, desonestidade, troca de valores, traição com seu senhor. Ainda disse uma coisa muito linda: e pecaria contra Deus? Ele tinha responsabilidade com o Senhor. Sua beleza não fazia ele mudar sua opinião de integridade com Deus.
sua competência, o seu cargo, o seu nível naquela casa. Não mudava a mente dele. Independente onde Deus coloque eu ou você, que a gente continue com a mesma integridade. Não mude os valores, não sejamos ingrato ou ingrata, porque Deus vê todas as coisas. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Veja que essa mulher todos os dias vinha desacatar, vinha atacar, vinha dar em cima de José. O inimigo sempre procura armas para procurar o meu lado fraco, o seu, para nos destruir. Mas a Bíblia diz ser fiel, que dá-te a coroa da vida. Vale a pena ser fiel. A palavra de Deus também diz, quem for fiel no pouco, te colocarei no muito. Mesmo que sua situação agora não seja das melhores, mas seja fiel. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum da casa estava ali. Veja que ninguém estava ali. Quantas vezes o adversário arma cilada? Mas a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus que disse isso aos discípulos, quando pegou eles dormindo sem orar. E agora, José vai obedecer essa palavra. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Fugir da aparência do mal. O Senhor nem diz fuja do mal, ele diz da aparência. Porque a aparência hoje e amanhã se concretiza. E depois da manhã vem as consequências. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Mas José conhecia a palavra de Deus. José também era grato pelo seu Senhor. E José não pecaria contra Deus. Isso é uma orientação para mim e para você, para ser fiel, para a glória de Deus. E hoje terminamos com 13 que diz, e aconteceu que vendo ela que deixar suas vestes em sua mão e fugira para fora. Ele simplesmente fugiu da aparência do mal e foi embora. Aí você disse, mas na situação que eu estou eu não posso fugir. O cargo que eu estou e foi Deus que me colocou aqui. Sim, é verdade. Às vezes estamos num lugar que Deus coloca e vem a cilada do adversário. Mas não tem como fugir, tem como orar. Tem como louvar, adorar, ler a palavra e dizer, Senhor, me tire dessa situação. Porque essa bênção foi o Senhor que me deu. E o inimigo está querendo me destruir. Continue nessa oração, louvando para Deus, jejuando, lendo a palavra. Que na hora certa ele faz um rebuliço tremendo e você sai por vitorioso e vitoriosa. Amém? Lembre-se, vale a pena ser íntegro. A paz do Senhor. Amanhã continuaremos para a glória de Deus.